Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Na histórica cidade de Salvador, onde o sol brilha forte durante o dia e a brisa do mar sopra sobre as ruas de paralelepípedo durante a noite, trazendo assim uma gostosa refrescância para o lugar, ali havia um homem temido por todos. Seu nome era Juvenal. Ele morava sozinho numa casa antiga e grande, herança que ele recebeu dos seus pais, que já são falecidos. Mas sua presença era quase um mistério, pois raramente aquele homem era visto sob a luz do dia. Juvenal tinha uma razão para evitar o convívio com as pessoas. Desde pequeno, ele foi alvo de zombarias e humilhações por causa dos pelos abundantes que cobriam seu corpo. E ele foi crescendo na solidão. Cultivou um coração endurecido pelo ódio e pela rejeição. A dor da sua infância o transformou em um homem cruel, incapaz de sentir compaixão por qualquer ser vivo. Durante a noite, quando as ruas ficavam mais vazias, aí sim Juvenal saía. As pessoas que ainda circulavam pela cidade naquele horário evitavam cruzar seu caminho. Eles sabiam que Juvenal não respeitava ninguém. Cães de rua até mesmo fugiam ao vê-lo. Pássaros noturnos silenciavam ao perceber sua sombra. Ele era o homem da noite, uma figura de medo e muito desprezo. Mas certa vez algo inesperado aconteceu. Uma presença diferente surgiu na vida de Juvenal, e isso começou a mudar o rumo da sua história. Uma mulher surgiu na vida daquele homem, o tipo de mulher que parecia gostar de coisas sinistras, coisas obscuras. E Juvenal acreditou que aquela mulher estava apaixonada por ele. Em poucos dias, ela já estava morando com o Juvenal. Os dois na mesma casa. Naquela casa grande. Agora havia duas pessoas. Mas o coração da mulher era muito mau também. E ela queria tudo aquilo para ela, sem a presença de Juvenal. O que ela fez então? Ela descobriu onde Juvenal guardava a lata com o veneno que ele utilizava contra os animais. E numa noite, ela preparou um jantar e temperou um dos pratos com aquele veneno que Juvenal usava para fazer as suas maldades. Mas Juvenal estava atento. Ele percebeu o que a mulher estava fazendo, porque ele sentiu falta da quantidade de veneno que havia na lata. Fingindo que não sabia de nada, na hora do jantar, Juvenal foi até a cozinha, sentou-se à mesa e esperou ser servido por ela. Primeiro ela trouxe o prato dele, e depois ela trouxe o prato dela já montado. Juvenal ficou pensando como ele poderia fazer para poder escapar daquele envenenamento que estava para ser causado por aquela mulher. Ele pediu para que ela fosse buscar algo perto do fogão, e enquanto ela se levantou, ele aproveitou aquele momento e trocou os pratos de comida. Ao voltar com o que o Juvenal pediu, entregou a ele. Juvenal só balançou a cabeça e não disse nenhuma palavra, e começou a comer normalmente, como se não soubesse. Um daqueles pratos com comida continha também uma quantidade de veneno que seria fatal para a vida de quem o comesse. A mulher ficou olhando para o Juvenal enquanto ele comia, enquanto um sarcástico sorriso brotava no rosto dela. Então a mulher começou a comer também a comida que estava no seu prato. Na verdade era o prato que Juvenal trocou. Ela começou a comer daquela comida que seria na verdade do Juvenal. Depois de alguns bocados ela percebeu que estava comendo do próprio veneno. E a mulher não resistiu. A mulher tinha um celular.
Algumas horas depois, chegou uma mensagem de SMS. Juvenal foi até a bolsa da mulher, pegou o celular e respondeu a pergunta que alguém estava fazendo para ela. E ele, se passando pela mulher, respondeu para as pessoas: tudo certo, saiu tudo bem aqui. Eu vou deixar a porta aberta e vocês podem entrar. Agora tudo aqui vai ser nosso. E finalizou. Juvenal foi até a porta de entrada da casa, abriu a porta, se afastou, deixou a luz da sala apagada e somente uma luz lá da cozinha, que dava para ver pelo corredor que havia uma luz acesa lá no fundo da casa. Em pouco tempo surgiu 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que eram amigos da mulher que estavam com o Juvenal. Quando eles entraram na casa, Juvenal se posicionou atrás da porta, que ele deixou aberta para que aquelas pessoas pudessem entrar. Quando os 3 já estavam dentro da sala, Juvenal bateu a porta e atacou aquelas 3 pessoas com golpes de facão. Por esses motivos que Juvenal sempre foi temido por sua crueldade. Um homem sem remorso, conhecido por torturar animais e humanos, simplesmente por diversão. Era a sombra que se estendia sobre a cidade e ninguém se atrevia a desafiar suas ações. Sua fama como o homem mais temido era tão grande que a simples menção de seu nome fazia as pessoas tremerem de medo. Porém, um dia, sua sorte acabou. Juvenal foi preso pela polícia após uma série de denúncias que finalmente o levaram atrás das grades. No entanto, mal ele sabia que sua verdadeira prisão começaria ali, dentro das frias paredes daquela cela. No início, ele achou que seria uma simples espera até ser julgado, mas logo as coisas começaram a mudar. Nas primeiras noites, os guardas notaram que Juvenal estava diferente. Ele murmurava sozinho, falava sobre os vultos inclusive que, segundo ele, eram as almas das vítimas que ele havia destruído durante sua vida de crueldade. Eram sombras que se moviam nas paredes, na escuridão de sua cela. Juvenal jurava que podia ouvir os gritos, os sussurros e as súplicas de todos aqueles que ele havia feito sofrer. Conforme os dias passavam, os vultos se tornavam mais presentes. Ele já não conseguia distinguir entre o que era real e o que era uma alucinação. Alguns dos prisioneiros que dividiam a cela com ele começaram a notar que o comportamento de Juvenal estava cada vez mais esquisito. Juvenal falava de suas vítimas como se elas ainda estivessem ali, observando-o, cobrando-lhe uma paga por suas atrocidades. Mas o que parecia loucura, logo se revelou como algo muito mais sombrio. Quando a pressão psicológica se tornou insuportável, Juvenal não aguentou mais. Suas mãos trêmulas e suadas pegaram um lençol da cama e, com um olhar vazio, fez um laço com ele. Ele sabia o que tinha que fazer. Não havia mais escapatória. Os vultos haviam se tornado reais demais, e a culpa de suas ações pesava sobre ele como uma corrente invisível, esmagadora. Ele sentiu que sua única saída era fazer com que o sofrimento acabasse. Na manhã seguinte, os guardas encontraram Juvenal em sua cela. Ele estava pendurado, sem vida, com os olhos abertos e fixos em algo invisível para os outros, mas bem claro para ele. Havia uma expressão de terror eterno estampada em seu rosto. A história de Juvenal acabou, mas como dizem os mais velhos da cidade, os vultos não o deixaram. Alguns afirmaram que ele nunca realmente partiu e que, em noites de lua, é possível ouvir os gritos de suas vítimas ecoando pela prisão, onde o eco de sua maldade nunca se apaga. Enfim, existem relatos
da nova geração de presos que foram colocados na mesma cela onde o Juvenal cometeu suicídio, que falam que é possível ver um vulto escuro passando rapidamente atrás das paredes e caminhando no corredor escuro e gelado daquela cadeia, sugerindo assim que a maldição de Juvenal ainda está viva e aguardando por mais vítimas.